Prosseguindo o nosso vídeo parte 2, vamos enfatizar em uma parte que não falei no vídeo anterior, referente à composição de alguns materiais, sejam como dica ou sejam como inovações que eu já trago há tanto tempo em meus atados, tá? Aqui nós temos os detalhes das pernas dos frogs, que eu não falei como assim trabalho e desenvolvo as minhas, para não dizer que estou copiando a de Fly Shops. Vamos aqui nos basear em alguns modelos que eu tenho aqui atado. Aqui nós podemos citar então este frog saltador, que é um sapo bastante interessante, bem leve, não tem um arrasto muito grande, aparentemente parece ter, mas não tem, tá? Ele possui sua estrutura corporal em EVA, um desgaste aqui, de forma a criar aqui um pequeno popper, tá? Tem a sua articulação e anti-enrosco. Para quem não viu, tem um anti-enrosco aqui, tá, ó. E o que traz aqui de novidade neste padrão são essas pernas aqui. Essas pernas aqui são feitas com um material bastante inusitado. É de tecido de nylon ou tecido de guarda-chuva reciclado. Sendo que o tecido de guarda-chuva, como vocês podem ver aqui, ele é muito fino. Ele é muito fino. E não teria praticamente muita ação, como também o tecido de nylon. Um tecido de nylon também não teria muita ação nesta condição. Então, o que fiz eu? Para assim criar esse efeito de pernas aqui, que dei esse shape, mas poderia dar este aqui ou outro qualquer. Utilizei cola de contato, cola de sapateiro. As pessoas conhecem aí como cola de contato, né? Apliquei a cola de contato, tá? No caso, esse tecido de guarda-chuva aqui, ele já tem um lado cinza e um lado verde. Poderia ser outro qualquer. Foi reciclado de um guarda-chuva que se danificou. Apliquei cola de contato de um lado e do outro, esperei secar e aderi de forma a criar um tecido mais resistente, com duas folhas. Com isso, eu obtive uma placa e pude recortar no shape que eu assim desejo. Criei o efeito da pata ou da perna traseira do sapo. Fica leve, resistente e é um material reciclado, tá? Uma mosca que se consegue arremessar tranquilamente com uma vara de 7 a 10, tá? Para black bass, taíras e outros peixes mais agressivos. Conseguimos aí um bom efeito com esse frog. Um outro padrão de sapo que eu desenvolvi, este mais realístico, possui aqui o anzol articulado. Sua estrutura corporal é uma sobreposição de EVA. Tem uma armadura interna de inox 0,25, 2 olhos meia pérola e as 4 perninhas feitas com material conhecido como vinil, plástico vinil, tá? Ele é bem levinho, não é muito pesado. Uma vara 8, 9 e 10 arremessa tranquilamente este aqui. E a perna desse sapinho, nós podemos tirar então dessas bolas utilizadas em festas, aniversários, né? Isso é uma bola de vinil, não aquela bola de encher, e sim uma bola de futebol para criança. Ela tem uma parede aqui fininha, tá? Mas é bastante resistente e é onde sai essas patinhas daqui, tá?
Então nós podemos fazer com esse material ou com aquelas luvas, tá? Que no caso elas são compradas só para esse fim, que já são umas luvas de borracha, essas aqui empregadas para serviços de construção civil, limpeza e manutenção. Elas, sendo novas, elas têm uma boa resistência. Serve também para fazer as perninhas dos sapinhos, tá? Fica aí mais essa dica. E como eu chego então num shape, num modelo, num desenho? O processo em si começa sempre com um papelão, papel cartão, no qual eu vou definir o shape da perninha do meu frog. Eu faço então um arranjo de desenho. Quem não consegue, copia as minhas ou de outras aí na internet, tá? Ou do próprio anfíbio. Desenvolve aí uma matriz de corte, sobrepõe no material que eu já indiquei, né? Sobrepõe, risca com a caneta e depois com a tesoura vem cortando e fazendo o shape das perninhas. É óbvio que eu vou recomendar, quem for fazer 10 sapos, faça 10 pernas, faça os 10 corpos e depois junte os materiais, ok? Para isso a gente precisa se organizar para os nossos atalhos. Prato cheio para quem gosta e costuma pescar com frogs. Eu tenho uma infinidade de modelos disponíveis na minha página e aqui vai trazendo a baila mais algumas dicas de padrões de pernas e de materiais inusitados que a gente pode facilmente arrumar em casa, né? Como nesse sapo aqui, tá? Que possui uma perna feita com elástico de cabelo. Elástico de cabelo, anzol articulado com anti-enrosco, tá? Cabeça de EVA, fica bem levinho, uma armadura de aço inox. E essa extremidade aqui é feita com tecido de guarda-chuva similar a esse aqui, tá? É mais resistente do que o vinil. E o material que eu utilizei, elástico de cabelo para fazer as perninhas, tá? Mais uma dica aí para vocês. Esse outro sapinho que eu ensinei, ele leva cerdas de nylon ou cabelo de boneca. Também dá um efeito legal e é fácil de se fazer, tá? Eu já tinha ensinado o padrão, bem simplesinho. Este aqui é um padrão antigo que eu utilizei o tecido de guarda-chuva recortado, utilizando um padrão de perninha nesta metodologia aqui, ó, tá? A mesma metodologia numa escala menor. Fica bem legal. Uma outra metodologia para se fazer pernas de sapo, esse aqui é um sapinho envelopado. A estrutura corporal foi feita com tecido de guarda-chuva, similar a esse aqui, né? E essas perninhas aqui foi feita com linha de nylon trançado, linha de pesca, que às vezes a gente vai jogar fora, aquela linha trançada, que já não serve mais, quem pesca de bait, pode pedir aí o amigo para reservar essas linhas e a gente fazer aí, ó, as perninhas dos nossos sapos pequenos com o anzol o weed gape alterado, transformado, tá? O mesmo acontece nesse padrão aqui,
que eu também me utilizei deste mesmo material, que são essas linhas de multifilamento recicladas. Utilizei nesse sapo aqui, tá? Com anzol articulado Widgate, estrutura corporal em EVA e a armadura de aço inox, que vai dar aqui a resistência interna. Um padrão de plug para grandes peixes predadores que comem sapos. No caso, o trairão, né? E este aqui pequeno, ele é envelopado, mas a sua estrutura interna é de EVA, tá? Então nós temos aqui um apanhado de dicas de materiais, tanto para a parte externa como para a parte de pernas. Vamos fazer aqui um ajuste aqui e vamos entender mais um pouco sobre alguns frogs. Estes frogs aqui que eu estou ajustando aqui, eles são similares na sua estrutura corporal. Mas você vai dizer para mim, ah, mas não pode. Este aqui jamais vai ser este. Impossível. Não é? Impossível. Inclusive, esse aqui está até com o anzol quebrado, ó. Tá? Houve aí um test drive e quebrou o anzol. Se não me engano, foi com a saicanga. Bom, e este aqui é a mesma coisa que este? Ah, não pode ser. Você conseguiu fazer isto com isto? Aí é que está o grande segredo. Como é que eu posso dizer que este sapo é igual a este? Se o padrão é completamente diferente. Este muito mais realístico, esse muito mais simplista. Muito mais atrativo. E este muito mais para o lado realístico. Imita muito mais um sapinho de verdade. Se eu ainda colocasse na parte da frente aqui as perninhas realísticas, ia ficar perfeito. Esse dá mais trabalho de fazer do que esse? Sim, com certeza. Mas ambos pegam peixe. A prova está aqui. O anzol está quebrado. Muito bem. E o que me fez conseguir fazer isso? Técnica, conhecimento de causa e matriz de corte. Matriz de corte são essas ferramentas aqui que eu já comentei no início do meu curso de atado de mosca e mencionei que essas ferramentas foram feitas em casa, utilizando lâmina de serra de cortar ferro, destemperada, afiada e fixadas nesses pedaços de madeira, tá? Isso foi feito em 2001. 2001. Tá escrito aqui, ó. 2001. Como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei a lâmina ou uma chapa de ferro de qualidade, peguei o alicate e fui torcendo de forma a criar esta peça. Com esta peça, com esta ferramenta de corte, eu cortei o EVA, tirei o padrão e fiz o sapinho. Ok? Muito bem. E como é que eu cheguei nesse realismo aqui? Esse realismo aqui levou três folhas de EVA. Com 3 folhas de EVA, eu consigo desgastar esse material com a Dremel de forma a obter um acabamento mais elaborado, mais realista. Dá um pouco mais de trabalho, sem dúvida.
mas se eu não tivesse a matriz de corte, não faria. Seria muito mais difícil de eu fazer todo esse shape desse sapinho, tá? É possível, mas demora muito. Por isso que a matriz de corte que o Ezequiel da Pescarte mandou para mim, sendo este aqui uma matriz de corte para um padrão de corpo de cigarra, dá para fazer também com este padrão aqui de shape. Também podemos fazer um frog, tá? Podemos fazer um frog. Notem que esse aqui, ó, é muito parecido, tá? É muito parecido. Com pequenos detalhes e ajustes, nós conseguimos fazer frogs usando a matriz de corte da Pescarte Fly Fishing. E isso eu vou provar mais à frente quando eu fizer um vídeo de um frog usando esta matriz de corte. Outro segredo que eu quero contar para vocês, vocês vão entender como conservar essas pernas de material de borracha. Borracha e vinil, eles precisam ser conservados. Se assim você não for usar a mosca num período de tempo, tá? Isso pode ser de uma semana, 2, 3, ele vai acabar enfraquecendo e ficando rachado por causa da umidade. Como é que se conserva isso? Vamos entender isso melhor. Como então conservar pernas feitas com látex ou com o vinil, o plástico vinil, que vai sofrer um ressecamento e com o passar do tempo vai acabar apodrecendo. Essas moscas, entre aspas, esses plugs que eu tenho aqui, já se faz um bom tempo e eles estão aqui conservados sem se danificar. O que eu recomendava quando vendia os frogs com essas pernas de material vinílico, tá? Esse plástico vinílico, que as pessoas comprassem e utilizassem e secassem esse material e conservassem em um produto muito simples que às vezes as pessoas não pensam. Quando você compra uma luva de látex, ela vem com um material interno para evitar que apodreça, rache, resseque. A bola, na sua parte interior, também. Ela também, por ser de vinil, ser um plástico, ela também vai ressecar e vai rachar. Para evitar isso, nós colocamos um produto que nada mais é do que talco. Talco, ele conserva o vinil e conserva o látex. E o que eu recomendava? Coloquem numa caixa talco e guarde a sua mosca ou seu plug dentro dele. De forma que aqui dentro, junto ao talco, ele não vai sofrer dano. Como vocês podem ver aqui, já tem bastante tempo que elas estão aqui conservadas por esse talco. Espero que agora vocês, nessa segunda parte do vídeo, tenham absorvido bastante informações sobre o que eu costumo esboçar em meus projetos de minhas moscas, que em sua grande maioria estão disponíveis na minha página Meloc Fly, como também a metodologia em dicas de como aplicar materiais alternativos, conservá-los e criar bons padrões, sejam eles para pesca
mais atrativa ou para padrões mais realísticos, moscas mais simples ou mais complexas, mas que precisam ter um entendimento de como utilizar esses materiais alternativos para se obter, então, bom proveito e assim, com isso, se gastar pouco e conseguir boas moscas. Vamos para a parte 3 do vídeo, onde eu vou trazer outros esboços e outros padrões de moscas que são também bastante inusitados os materiais que me utilizei.